Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma homenagem a 5 jogadores que eu vi jogar no Maracanã, que eu gostava de ver jogar no Maracanã, mas que infelizmente não estão mais entre nós. Então o vídeo de hoje é um sexto com um S de saudade. Vamos pro vídeo e pro primeiro jogador que eu gostaria de homenagear. O primeiro jogador que eu gostaria de homenagear é o Kleber. O Kleber, para quem não sabe, os mais novos talvez não saibam, os mais velhos como eu, né, certamente se lembram, era um meio-campo que ele foi reserva ali na máquina tricolor, mas era um bom jogador, um jogador que jogava em várias posições ali no meio-campo. Numa época em que as posições eram muito fixas, o Kleber jogava tanto de segundo como de terceiro e eventualmente como ponta de lança, hoje diríamos quarto homem de meio-campo. Né, o Kleber era muito versátil, foi um bom jogador, não era um craque, mas era um jogador que foi extremamente importante em diversas campanhas do Fluminense. O Kleber, ele nasceu no dia 4 de abril de 1954 e disputou 38 torneios com a camisa do Fluminense. Seu primeiro jogo foi no dia 31 de maio de 1973, aos 19 anos. E o último, no dia 26 de novembro de 1980. O Kleber ganhou 4 títulos cariocas com o Fluminense, o de 1973, o de 75, o de 76 e o de 1980. Além disso, conquistou o Torneio de Viña del Mar em 1976, o Torneio de Paris em 1976 e também o Troféu Teresa Herrera de 1977. Ao todo, o Kleber jogou 317 jogos com a camisa do Fluminense, sendo 159 vitórias, 86 empates e 72 derrotas. Kleber fez 37 gols com a camisa do Fluminense e teve um aproveitamento de 59,2%. Infelizmente, no dia 25 de julho de 2009, o Kleber veio a falecer, né, deixando uma lacuna importante no Fluminense, na história do Fluminense, mas deixando, sobretudo, uma marca de títulos, de gols, de jogos, de vitórias, de conquistas. O segundo jogador que eu gostaria de homenagear é um pontinha esquerda, né, que embalava ali os sonhos da molecada tricolor no final da década de 70 e início da década de 80. Driblador, chutava bem, fez vários gols com a camisa do Fluminense. Eu estou falando do Zezé. Zezé nasceu Antônio José da Silva Gouveia em 30 de junho de 1957 em Minas Gerais. Disputou 29 torneios com a camisa do Fluminense e seu primeiro jogo foi no dia 27 de abril de 1977, aos 19 anos. Seu último jogo foi no dia 7 de setembro de 1982. Pelo Fluminense ele disputou 264 jogos, sendo 138 vitórias, 69 empates e 57 derrotas. Marcou um total de 79 gols e teve um aproveitamento de 60,98%. Pelo tricolor ele conquistou o título carioca de 1980 com aquele time onde só 2 jogadores não tinham sido formados no Fluminense, o Cláudio Adão e o Gilberto. E ganhou também o Troféu Teresa Herrera de 1977 e a Copa Vale do Paraíba de 1977. Infelizmente, Zezé faleceu no dia 30 de outubro de 2008, deixando muita saudade nos torcedores do Fluminense que viveram aquele título sensacional de 1980. Grande Zezé, grande ponta esquerda, grande saudade que o Fluminense tem de você. O terceiro jogador que eu quero prestar uma homenagem é um jogador que fez muitos gols com a camisa do Fluminense, que tinha uma dedicação impressionante ao Fluminense, né, que veio do Atlético Paranaense depois de fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Vocês sabem exatamente de quem eu estou falando. Eu estou falando do Washington, o Washington do Casal 20. O Washington nasceu no dia 3 de janeiro de 1960, na Bahia. O primeiro jogo dele foi no dia 2 de julho de 1983, um 3-0 contra o São Cristóvão, em São Januário. Eu estava nesse jogo, eu estava em São Januário naquele dia, e seu último jogo foi no dia 12 de fevereiro de 1989. Salvo engano da minha parte, esse foi Bahia 2, Fluminense 1, na Fonte Nova, na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1988.
Pelo Fluminense, ele ganhou os títulos Carioca de 83, 84 e 85, o Campeonato Brasileiro de 1984, o Torneio de Seul também em 84 e a Copa Quirim e o Torneio de Paris em 1987. Pelo Flusão, ele jogou 301 jogos, sendo 150 vitórias, 97 empates e teve 54 derrotas. Fez 120 gols e teve um aproveitamento de 60,58%. Lamentavelmente, o Washington sofria da ELA, esclerose lateral amiotrófica, e faleceu no dia 25 de maio de 2014. Saudades do Washington. O quarto jogador que eu quero fazer uma homenagem está muito óbvio. Você falou do Washington, agora a outra parte do Casal 20, o nosso querido, eterno Carrasco Assis. Benedito Assis da Silva nasceu no dia 12 de novembro de 1952 em São Paulo. Disputou 23 torneios com a camisa do Fluminense, sendo o primeiro jogo no dia 2 de julho de 1983, o mesmo do Washington, já que os dois vieram juntos do Atlético Paranaense, e o Assis de contrapeso do Washington, um jogo contra o São Cristóvão em São Januário, vitória do Flusão por 3-0, e o último jogo, 25 de outubro de 1987, um jogo onde o Fluminense bateu o Vasco por 2-0, com um show do Romerito, 2 gols do Romerito na Copa União daquele ano. O Assis jogou 179 partidas com a camisa do Fluminense, sendo 95 vitórias, 54 empates e 30 derrotas. O Assis marcou 55 gols com a camisa do Flusão e teve um aproveitamento de 63,13%. Os títulos que o Assis conquistou são os mesmos que o Washington conquistou. O Casal 20 conquistou os Cariocas de 83, 84 e 85, o Campeonato Brasileiro de 1984, também em 84 o Torneio de Seul e a Copa Quirim e o Torneio de Paris em 1987. Infelizmente, em função de problemas renais, o Assis nos deixou no dia 6 de julho de 2014, pouco mais de um mês após o falecimento do Washington, e deixa uma saudade imensa, e uma frustração minha, óbvio que é um egoísmo da minha parte, de não tê-lo conhecido pessoalmente. Saudades, Assis, eterno Carrasco tricolor. A quinta homenagem, e aí faço aqui um parêntese, que existem vários jogadores que eu vi jogar e que lamentavelmente não estão mais entre nós, tipo o Dirceu, que eu vi muito pouco, o Carlos Alberto Torres, que eu vi, se eu não me engano, apenas uma partida, tem o Jean Carlos, o René Weber, todos esses infelizmente já nos deixaram. Mas o quinto jogador que eu queria fazer homenagem hoje, ele virou um super-herói. Quem viveu a década de 90 ouviu muito e viu muitos jogos na Band com Januário de Oliveira gritando super, super, super Ézio. Ézio nasceu no dia 15 de maio de 1966, nasceu com o nome de Ézio Leal Moraes Filho. Ele era natural do Espírito Santo e estreou no Fluminense no dia 3 de fevereiro de 1991. E seu último jogo foi um jogo histórico no dia 25 de junho de 1995, o jogo do gol de barriga, o jogo que destruiu o centenário do Flamengo, o jogo em que o Fluminense se sagrou campeão depois de 1985. Ao todo, Ézio disputou 234 partidas pelo Fluminense, com 106 vitórias, 61 empates e 67 derrotas. Marcou 118 gols com aproveitamento de 53,99%. Com título, apenas um, infelizmente, o Carioca de 1995, e lamentavelmente por um câncer no pâncreas, o nosso super-herói, o nosso super Ézio, nos deixou no dia 9 de novembro de 2011. Saudades do nosso super-herói, do nosso super Ézio, que honrou a camisa do Fluminense como poucos jogadores na história do nosso clube. E essas são as 5 homenagens que eu queria fazer nesse vídeo. Se você tem mais alguém que você gostaria de homenagear, coloca aqui nos comentários. Coloca aqui se você viu algum jogo no Maracanã desses jogadores e qual foi a sua experiência no estádio, no Maracanã ou algum outro estádio, vendo esses caras jogarem. Eu tenho certeza que eles te emocionaram muito, porque eles me emocionaram muito, ao longo dessa minha trajetória como torcedor de arquibancada no Maraca do Flusão. Beleza? Um grande beijo. Um grande abraço e um beijo na alma desses 5 craques tricolores.